Olá, ouvintes! Eu sou Silvestre Mergulhão, CEO e fundador da Impulso. Estamos aqui diretamente dos estúdios do Curso em Vídeo do meu amigo, influencer e YouTube Gustavo Guanabara. E este é o Deep Dive Podcast, o podcast que nos convida a mergulhar profundamente em nossas mentes. Não queremos falar sobre os 4 segredos do sucesso, sobre como fazer gestão por OKRs ou como levantar uma rodada de investimentos. Falaremos sobre pessoas, valores e comportamentos, como foi a jornada dos nossos convidados desde os seus mais longínquos tempos até hoje e quais são as suas grandes verdades inconvenientes. E hoje aqui conosco, Cristiano Rocha, 20 anos no empreendedorismo, cofundador da Bis Capital, que realizou uma fusão com a OpenCo, a maior fintech de crédito digital do país. Cris, pode dar um oi aí para nossa galera. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que acompanho aí a trajetória do Silvestre há algum tempo como empreendedor e estou super animado aqui para esse papo. Cris, seja muito bem-vindo. Quem quiser conhecer mais sobre a história e a trajetória do Cris, já tem muito conteúdo dele na internet. Olha aqui na descrição desse episódio e você vai encontrar links para outros podcasts e entrevistas do Cris, porque o nosso objetivo aqui é falar de coisas que nunca foram faladas antes. E para a gente começar, eu gosto sempre de fazer com os meus liderados um exercício de valores, né? Valores humanos. Existem diversas listas de valores humanos na internet e eu aqui fiz uma brincadeira com o Cris e pedi para ele selecionar 3 valores humanos que ele considera relevantes aí para a vida dele, que foram importantes para suas tomadas de decisão. Então vamos começar por essa parte da entrevista. Cris, quais são os seus principais valores e conta um pouquinho dessa história, desses valores, por que eles são importantes para você, como eles te ajudaram nas tomadas de decisão ao longo da sua vida. Sim, acho que valores, né, não tem certo e errado, né? Tem aqueles valores que você se identifica, a gente sempre fala isso na hora que a gente vai montar uma empresa, a gente pensa nesses valores e ao longo do tempo você começa a entender aquilo que você gosta mais, aquilo que você gosta menos. Eu acho que o primeiro valor fundamental para mim é a realização, né? Eu sou uma pessoa, eu acho que muitos empreendedores super realizadores de querer fazer as coisas, de querer chegar lá, né? Então, para mim é muito gostoso esse sentido de que você foi lá e fez, né? Você foi lá e conseguiu. E, e tem até uma frase que eu sempre me conectei muito, né? Quando eu procurava como você contrata colaboradores, né? E logo cedo na minha jornada, com 20 e poucos anos, eu encontrei uma frase, vamos dizer assim, que era: tem que contratar pessoas smart e get things done, né? E esse get things done, né, que seria o realizador, realmente fez muita diferença. Eu acho que pessoas que têm esse fogo dentro delas, né, de querer ir lá e fazer e realmente acontecer, eu acho que são pessoas que eu sempre me dou muito bem e que foram fundamentais. Então, eu acho que essa capacidade de realização é fundamental. O empreendedor não pode ficar parado, né? Ele tem que estar sempre se movendo. E eu acho que sempre tem uma decisão a tomar, né? Eu acho que o que você não pode fazer é não tomar a decisão. Então, eu acho que esse é um valor que eu tomo muito importante para mim na vida. E um segundo valor que não era tão óbvio é o valor da conexão, né? Eu aprendi ao longo do tempo que eu gosto muito de fazer as coisas com as pessoas, né? Então, eu vindo de uma formação mais engenheiro, até daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, um pouco mais introspectivo, mais no começo da carreira e depois, né, desandei a falar. Mas eu gosto muito de estar com as pessoas, e seja no momento do ambiente de trabalho, seja na festa da empresa, seja no shopping, né? Eu acho que no final das contas, quando você está construindo uma empresa, muito mais importante do que o fim é a jornada, né? Eu realmente acredito naquela frase que a jornada é muito mais importante que o fim. Então, para mim, não vale só a meta, onde a gente está levando a empresa, a conexão e fazer com as pessoas, e através das pessoas, eu acho que é uma coisa, de fato, para mim, muito, muito importante e central no business, né? Eu fico muito feliz, inclusive, às vezes, quando sai um profissional, né? Você fica triste, poxa, fulano saiu da minha empresa. Mas você vê ele tendo sucesso em outro lugar. Eu vibro muito com o sucesso das pessoas em outros lugares. E quantas vezes a gente se deparou com o fato que a pessoa volta a trabalhar depois com a gente, ou na mesma empresa, ou em outra empresa, né? Eu já tô aqui, já tive 3 ou 4 empresas diferentes, então é muito legal essa coisa da conexão. Então, para mim, é um valor super importante, né? E por fim, a questão da evolução, né? Eu sempre fui aquele aluno estudioso que gostava de aprender sobre as coisas, como é que as coisas acontecem, e realmente sentir que você está evoluindo e se desenvolvendo é muito legal, né? E até sobre esse ponto, tem uma coisa interessante para contar. Quando eu fui fazer essa empresa que eu tô agora, né, que a gente começou, a Bis, eu não entendia nada de crédito, né? E crédito é um assunto assim super
se você parar para pensar, específico, né? E logo no começo a gente tem que tomar a decisão se a gente contratava alguém para fazer o crédito que a gente queria fazer. Mas na prática a gente queria fazer uma coisa muito inovadora que ninguém estava fazendo, né? E se eu fosse chamar alguém do mercado, eu ia acabar talvez trazendo alguma pessoa que ia replicar um pouco o que já existia, e não era o que a gente queria fazer, né? E em algum momento eu tive que ir para o board da empresa e pleitear de que eu queria ser essa pessoa, né? Mas eu não tinha essa experiência, digamos assim, mas eu falei, não, mas eu acho que eu gosto disso, eu gosto desse desafio de correr atrás e de estudar uma coisa nova e de eventualmente ir lá e aprender uma coisa que você nunca fez. E eu acho que essa foi uma decisão super acertada, de fato, acho que a gente conseguiu trilhar um caminho muito diferente, né? E muita gente fala, pô, vocês são loucos de fazer o que vocês fizeram, né? Muita gente achou que ia dar errado. E a gente conseguiu fazer, e eu acho que foi um baita diferencial, porque eventualmente você contratar um executivo é uma coisa que você pode fazer, mas eventualmente também o executivo vai e volta, né? O empreendedor está ali na empresa, ele parte essencial. Então, eu acho que foi super importante essa decisão, e ela está diretamente ligada ao fato de eu acreditar que a evolução é uma coisa muito importante, né? Então, você está sempre se desenvolvendo. A gente vai falar sobre livros, ler, né? Eu acho que é fundamental. Então, Cris, pô, essa parte, esse valor de realização, para mim também é um dos meus valores mais importantes. E essa questão do empreendedor, do Get Things Done, que você comentou, eu acho que todo empreendedor tem um pouco desse lance do Get Things Done e estudou sobre o Get Things Done em algum momento da sua vida, né? E se tornou, né, um masterchef ali dos to-do lists, né? Então, a gente se organiza muito dessa forma. Eu me conecto muito, muito com isso. E eu sou um realizador também, não só no âmbito empresarial, eu sou um realizador assim na vida, né? Eu gosto de ter a minha casa sempre bem resolvida, a minha casa sempre bem arrumada. Não gosto de deixar coisas pendentes que ficam ali me remoendo. Eu gosto realmente de ter a realização de, pô, também chegar em casa e falar, pô, minha casa está perfeita. Depois você pode descobrir uma coisinha para melhorar, mas aí você trabalha, melhora e resolve, e aí a sua casa está perfeita de novo. Então eu tenho um pouquinho disso. Eu tenho uma história curiosa aqui, Né? que é a questão do flow, né? De certa forma, eu, na minha primeira empresa, fui muito tempo COO, né? Então eu cuidava muito da parte de produtividade. Esse ele é muito que o Brasil, né, tem uma produtividade que é 20% da produtividade de outros países, né? Que esse é um dos grandes problemas do Brasil e ele continua sendo um problema, né? E eu fiquei muito me perguntando por que disso, né? E aí eu comecei a ler muitos livros sobre aumento de produtividade, né? Na época ainda era muito com desenvolvimento de software, né? E tinha esse conceito do flow, né? E é muito engraçado que no começo da carreira eu fiquei tão obcecado por esse conceito do flow que quando eu chegava na empresa, né, eu não dava bom dia para as pessoas na empresa. Porque eu falei, gente, se eu não cheguei cedo, no mesmo horário, às vezes eu ia para uma reunião, eu chegava tipo 11 horas no escritório. Uhum. Se eu chegar falando bom dia para todo mundo, eu vou tirar as pessoas do flow, né? E aí, só que eu não contei isso para ninguém, né? E daqui a pouco começou a falar, pô, o cara é mal, né? Mal Mal encarado. encarado, não dá bom dia, não sei o quê. E aí eu tive que mudar, mas foi uma mudança engraçada, porque eu fiquei me perguntando, bom, como é que eu faço isso sem diminuir a produtividade? Se você chegar num salão aberto e der bom dia para todo mundo, de fato vai parar todo mundo. Então, eu acho que essa coisa da realização, né, é muito interessante. Você está sempre tentando pensar maneiras de fazer a coisa de uma forma mais eficiente. E eu acho que esse é um problema que o Brasil tem que encarar ainda de frente, né? Óbvio que uma parte disso é por automação, tem todo o conceito da AI que está vindo aí, mas a gente precisa se preocupar como que a gente faz, né, empresas mais produtivas, né, métodos mais produtivos. E eu acho que o realizador está sempre preocupado, né, como é que você aumenta ali a capacidade daquilo que é entregue. Com isso também, né? Eu tenho uma curiosidade sobre essa da produtividade. Teve até uma pesquisa recente que saiu sobre isso, eu acho que talvez seja essa que você tenha mencionado, dos 20%, né, do Brasil comparado com o resto do mundo, em relação ao PIB versus número de trabalhadores. Você sabe como é que funciona esse cálculo, não? Na verdade, existem várias maneiras de você fazer esse cálculo. O mais óbvio é esse, né, através do PIB e produtividade. Mas tem outros, assim, métricas empresariais, de tipo você dividir faturamento por número de empregados, Perfeito. né? Então tem várias maneiras de você calcular. Mas normalmente o número fica ali, Uhum. né, em torno de 15, 20%. Tem muitos estudos da OCDE que você pode olhar sobre esse prisma. E esse número, acho que a parte triste é que eu comecei a olhar para esse número lá em 2006, 2007, né? E o número não mudou muito aí nos últimos 15, 20 anos, né? Então, de fato, eu acho que é uma coisa que é uma preocupação que a gente tem, né? Que a gente ainda deve, como país, aí, eu acho que a gente ainda tem que olhar com bastante carinho para isso.
Talvez, e a gente tem exemplos positivos, né? O exemplo produtivo é na nossa agricultura. Se você olhar a agricultura do Brasil, né? Hoje ela, né, é uma vedete no mundo e ela foi muito nesse caminho da automação e ela conseguiu melhorar muito, né? Por conta da automatização no campo. Então, não é que a gente não fez nada, mas eu acho que nas empresas, né, mais tradicionais, setor ali comércio e serviço, eu acho que ainda tem bastante coisa a ser feita. Uhum. Não, com certeza, isso aí não tenha dúvida. E o agro no Brasil ele é um fenômeno, né? Sem dúvida. De fato, é um fenômeno. Então, vamos começar agora a parte das nossas perguntas aqui. Mad Skills, eu gosto sempre também de definir conceitos, né? Porque às vezes a gente fala palavras, né? E essas palavras podem significar coisas diferentes, né? Para pessoas diferentes. Então, às vezes vai ser interessante a gente definir, né, determinados conceitos aqui, para que fique claro para quem está nos ouvindo sobre o que a gente está falando, né? Então, enfim, Mad Skills são aquelas habilidades, né, que vêm de atividades da sua vida que não são as atividades profissionais, né? Incluindo principalmente os hobbies, né? E Mad Skills são isso, né? Habilidades malucas, né? Habilidades que são fora da caixa, né? Habilidades fora de série. Você consegue contar algum dos seus hobbies aí e como alguma dessas Mad Skills te ajudou nessa tua trajetória? Legal. Essa pergunta é super curiosa, né? Assim, parando para pensar, talvez assim, o meu grande hobby quando eu crescendo, né? Eu sempre fui viciado em esporte, né, qualquer tipo de esporte. Eu comecei jogando futebol, como 90% ali das crianças brasileiras. Eu não estava nesse Você não estava Não nesse estava grupo, nesse né? grupo. Pois é. Mas eu acabei indo pro tênis, né? E aí eu me federei no tênis, eu fui atleta do tênis ali dos 10 aos 15 anos, né? E aquela coisa de treinar todo dia e tal. Mas na minha escola tinha Olimpíadas também, né? Então aí na Olimpíada eu jogava vôlei, jogava no time de basquete, jogava. E é engraçado que eu era muito competitivo, né? Sempre fui. E em algum momento, alguns amigos muito próximos começaram a me chamar de Olimpíadas, né? Então meu apelido virou Olimpíadas, porque se eu estivesse batendo bafo, eu queria ganhar. Se eu estivesse jogando no jogo da escola, do recreio, eu queria ganhar, né? E de fato eu me tornei uma pessoa muito competitiva. E eu acho que eu levei isso para o ambiente empresarial, né? Sempre fui muito competitivo no vestibular, então eu queria estar ali no grupo dos que passaram melhor. Na faculdade eu queria estar sempre entre os primeiros da turma. E eu acho que não foi diferente. Eu levei essa competitividade, eu acho que para o mundo empresarial. Então eu acho que essa coisa da competição do esporte, né, acabou sendo bastante útil aí num ambiente que é super competitivo, né? No mercado de uma maneira geral, ser empreendedor, você está sempre em mercados muito competitivos. Então, eu acho que essa foi uma coisa que eu levei. E eu acho que outra coisa, né? Foi engraçado, depois que eu parei o tênis, né? E eu sempre fui bom aluno na escola, mas como eu jogava muito tênis, eu não tinha tempo de estudar, né? E eu era bom aluno. E foi muito louco. Na hora que eu parei de jogar, eu levei essa competitividade para o estudo. E aí eu comecei a estudar muito mais do que eu estudava enquanto eu jogava tênis. E aí realmente eu comecei a perceber que eu tinha uma capacidade muito forte de absorver novos conteúdos e aprender coisas novas, né? E eu acho que isso foi fundamental na minha trajetória. Eu comecei a ler muito, né? Eu tenho uma frase que eu falo, gente, se você precisa aprender sobre um assunto, entrar na Amazon e filtrar ali os 10 melhores livros sobre aquele assunto na Amazon, né? Na época eu tinha que mandar entregar, né? Demorava 1 mês, 2 meses. Agora você compra no Kindle, né? Mas quando eu estava ali começando, você tinha que mandar entregar. E sentar a bunda para ler os 10 livros, você já fez mais do que 99% das pessoas. As pessoas não fazem isso, né? Você vira um expert muito fácil, eu digo, principalmente do Brasil. Então, eu aprendi que eu tinha esse diferencial competitivo de não sei sobre um assunto, compra 5, 10 livros, lê aqueles 5, 10 livros, consegue um projeto para fazer isso, né? E você, a partir dali, começa a virar uma referência, um especialista, né? Então, eu acho que eu acabei, né, levando essa coisa da competitividade para uma coisa de aprender sobre tudo que eu quisesse aprender e conseguir colocar aquilo em prática, né? Então, eu acho que não sei se está dentro do teu conceito dos teus mad skills, mas o que eu consigo pensar. Com certeza tá. E tem um detalhe incrível nisso, né? Que não é só comprar os livros, né? É comprar os livros e ler os livros. Porque existe uma diferença bastante grande, né? Tem a galera que não compra nada, não estuda, não sei o quê. Tem a galera que compra os livros, mas não lê. Aí você está no último espectro, né? Que compra o livro e ainda lê o livro, né? Exatamente. E tem uns mashups que eu fazia meio loucos, né? Então, por exemplo, eu sempre, como eu falei, adorava esporte. Um dos esportes, basquete. Eu adoro lançar bola de basquete. E aí eu tinha aquela cestinha no quarto, né? Que você joga, aquela cestinha pequena, né? Que você fica jogando a bola. Algum dia eu descobria que
para eu aprender sobre certas coisas, tinha algumas matérias que você tinha que decorar um pouco mais. Por mais que a gente diga que não tem que decorar, tem umas matérias que você tinha que, Eu de tinha certa uma forma... professora de geografia que me obrigou a decorar todas as capitais dos países da Europa e da África Exato. e E aí eu descobri que eu era muito bom em decorar as coisas. Eu lia os conteúdos, falava para mim mesmo, jogando bolas na cesta de basquete. Então eu jogava basquete e decorava os conteúdos ao mesmo tempo. E isso tinha uma relação super interessante, que aquilo me fazia ficar concentrado ali no negócio, né? Então eu não só aprendi, como hoje eu sou bom. Você botar uma cestinha aqui, botar uma bolinha, em 3 eu começo a acertar tudo direto, que eu ficava brincando disso no meu quarto, né? Mas enfim, eu acho que eu consegui levar essa coisa é, o competidor, né, tem muito processo, né, de você acordar e treinar os drills que tinham lá no tênis e todo, e eu acho que eu consegui levar esse processo para dentro da sala de aula, né, então, de fazer os exercícios, de estudar, e eu acho que eu tive muito sucesso com o processo. Então, eu acredito muito também em processo para fazer as coisas, né, eu acho que essa é uma coisa fundamental na vida, então, eu acho que tem processo para tudo, tem processo para estudar, processo para trabalhar, e eu acho que se você cria um processo, é competitivo, acho que você consegue resultados muito fortes. boa, excelente. E você se considera um otimista ou um pessimista? Conta um pouquinho aí sobre isso. Olha, essa é uma excelente indagação. Se você perguntar para, eu diria que 90% das pessoas que trabalham comigo, elas vão dizer, não, ele é um pessimista, né? E eu, durante muitos e muitos e muitos anos na minha vida, eu me considerei um pessimista. Mas você virou o analista de crédito? Não. Pois é, é que você tem que ser um pouco pessimista para Tem que tomar ser bem cuidado. pessimista. Mas tem uma coisa engraçada, né? De uma maneira geral, eu sou pessimista, tá? E alguém pode estar se perguntando, pô, mas estranho, né? O empreendedor, de uma maneira geral, é um cara super otimista, né? E eu sempre tive sócios, né? E eu deixei esse papel do otimismo para os meus sócios, né? Mas o que eu percebi com o tempo é de que eu não sou pessimista ou otimista, né? Eu aprendi que eu gosto de estar do outro lado, no lado onde as pessoas não estão, né? E eu comecei a perceber que quando as pessoas são super otimistas, eu tento ser pessimista. E quando as pessoas são pessimistas, eu viro o otimista da sala. Só que no ambiente empresarial, 90% das vezes as pessoas estão otimistas, né? Então, me colocava 90% das vezes no papel de pessimista, né? E o que eu comecei a perceber, não, é que eu sou o contra. Eu sou o do contra. Você quer o que vai fazer o balanço, né? Exatamente. Aliás, eu sou Libra, né? E essa coisa da balança, né? Que chega até a ser um pouco chata, né? Quem já trabalhou comigo sabe. Eu sempre tento trazer o outro ponto que não está na mesa, né? Sempre, né? E às vezes isso é um pouco cansativo, e às vezes você tem que tomar uma decisão rápida, né? E você não quer ouvir o outro ponto, né? Meus sócios tiveram que ao longo do tempo aprender a lidar com isso, mas eu acho que vem de um lado também de consultor, né? Durante muitos anos, a primeira empresa que eu tinha um lado de consultoria muito forte, e eu era o líder dessa prática de consultoria, de você tentar procurar aquilo que melhor fecha o todo, né? E muitas vezes a gente vai ali naquele otimismo, não, mas peraí, vamos olhar para esse outro ponto aqui, né? E foi até engraçado porque numa das empresas que eu trabalhei, o pessoal criou um verbo, né, com o meu nome, que é o cristianizar, né? Então, o que é o cristianizar, né? O cristianizar é trazer um ponto de vista diferente daquele que está na mesa, sem ser que necessariamente você acredita naquele ponto. Então, eu trazia outros pontos, mas não é que eu acreditava naquele ponto, eu trazia porque eu falava, olha, mas e se a gente pensasse assim, o assado, né? Então, com o tempo, eu comecei a fazer um disclaimer, que era o seguinte, quando eu ia falar, ó, não vou defender o que eu vou falar agora, não, só estou cristianizando. Mas vocês não acham que se a gente fizesse assim, assim, assado, né? E quando que caiu a ficha para mim de que eu estava do outro lado? No Covid, né? O Covid foi uma situação, assim, muito ruim para a maioria das empresas. A gente, na época, trabalhava só com pequenas e médias empresas, né? Elas fecharam completamente. E começou a bater aquele desespero do tipo, a empresa vai quebrar, né? E foi muito interessante como é que nessa hora eu estava super positivo. Não, imagina, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? E foi interessante que nesse momento do Covid eu mudei um pouco de posição com o meu sócio mais pessimista e eu puxando para o lado mais otimista. Então, foi aí que eu comecei a perceber que, no final das contas, eu realmente gosto de estar no lado contrário, né? Onde as pessoas estão tentando equilibrar, né? Para que a gente possa tomar essa melhor decisão possível. Muito legal. E não necessariamente defendendo, né, esse outro ponto da balança, né? Apenas trazendo para a mesa. Mas que é difícil, né? Porque difícil. as pessoas, quando escutam sair da sua boca,
Elas acham que você está defendendo aquele Aham. ponto, né? E se você é um bom argumentador, né? Mais ainda, se você está defendendo aquilo com bons argumentos, você acredita nisso, né? E eu demorei a poder explicar para as pessoas que não necessariamente eu estava defendendo aquilo, eu só estava querendo, né, aumentar o espaço de soluções na mesa para que a gente tomasse a melhor decisão. Exato. Eu já, com certeza, sofri muitas questões nas minhas relações com outras pessoas, seja sócios ou qualquer outras relações, exatamente por uma semelhança com esse tipo de coisa, né? Levantar coisas que não estão sendo discutidas, mas não que necessariamente eu concordo. Então, eu entendo perfeitamente sobre os problemas que você pode ter passado, porque até hoje isso acontece comigo, é impressionante. Mas é chato, eu sei que é chato É, às vezes, né? Às vezes você tem uma solução, às vezes você tem uma decisão não tão importante, uma decisão que tem que ser tomada rápido, né? E às vezes você acaba sendo a pessoa que pode atrapalhar um pouquinho esse processo. E eu, ao longo do tempo, também me aprimorei, comecei a perceber, poxa, será que essa solução aqui vale a pena eu cristianizar? Não, vamos deixar passar essa aqui não é tão importante, ou não, né? Acho que você tem também que equilibrar um pouco, senão você torna todo o processo um processo um pouco mais lento. E você tem que saber a hora que tomar a decisão tem que ser tomada de forma rápida, né? exato, é. E trocando aqui agora um pouquinho de assunto, você faz alguma coisa no seu âmbito espiritual, assim, você faz alguma meditação, você é adepto de alguma religião, ou coisas semelhantes a essa, e você acredita que isso te ajuda de alguma forma? Eu sou um católico daqueles não praticantes, né? Aham. É, coloquei meus filhos em escola católica também. Acho que é legal aprender os valores católicos. Fui de uma escola católica e acho que isso contribuiu, né, para quem eu sou. Mas eu diria que eu deixo a desejar nessa pergunta. Eu sou doido para fazer meditação, né? Mas eu não encontrei o tempo. E aí alguém vai lá e falaria, mas tempo é questão de prioridade, né? Se você não encontrou, é porque não é prioridade para você, né? E eu acabei não fazendo isso ainda, né? Eu digo que a minha meditação hoje é dar um mergulho no mar, né? Graças a Deus, aqui morando no Rio de Janeiro, a gente tem essa dádiva de poder ir dar um mergulho e eu sou apaixonado pelo mar. Eu acho que um mergulho de mar, né, muda o dia, né? Você entra um e sai outro do mar. Então não, né? O que eu acabei começando a fazer num exercício mais de autoanálise foi que por alguns motivos de vida pessoal, acabei tomando a decisão, né, de fazer análise, de ter um psicólogo. E hoje eu acho que esse momento é muito interessante ali para mim, né, de ter uma hora ali onde você para pra pensar. E eu entrei talvez por motivos, talvez não, com certeza por motivos pessoais, né? Mas automaticamente você começa a levar problemas do profissional também ali, né, para aquela sessão. Então, no final das contas, né, às vezes eu olho para mim, psicólogo com a cara do tipo, será que ela tá entendendo aqui eu falando de acionista, de sócio, não sei o quê. Mas são relações humanas no final das contas, né? E eu acho que é muito interessante você fazer ter esse momento da semana onde você para refletir. Então, para mim, de certa forma, vem funcionando muito bem, mas eu não quero parar ali. Eu realmente gostaria de estender. E a meditação é uma que está na minha lista. Hein? Mas engraçado esse da meditação, porque a meditação entrou quase no âmbito da cobrança social, igual ir para academia, por exemplo, É, né? O pessoal posta no Instagram que tá indo para academia e tal, e a meditação meio que entrou nesse balaio. E eu não sou uma pessoa que faz meditação com constância, tem gente que faz meditação todo dia e tudo mais. Mas você encontrou essa forma sua de meditar, digamos, que é dando um mergulho no mar, né? Eu, por outro lado, adoro tomar cerveja, né? Mas eu adoro um nível muito profundo, porque eu sou um apreciador, de fato. Fiz cerveja em casa nos Mad Skills, meu hobby, fabricar cerveja em casa, já de uma década e meia atrás que eu comecei, antes disso virar moda. Hoje é moda, qualquer lugar tem cerveja artesanal, mas naquela época não tinha, então eu aprendi a fazer em casa e tudo mais. E aí, ficar parado num lugar, às vezes com um fone de ouvido, às vezes sem fone de ouvido, às vezes até me chamam de maluco. Eu tô num barco, sozinho, com um fone de ouvido, ouvindo uma coisa aleatória, com um fone de ouvido que cancela ruído, eu não tô ouvindo nada do lado de fora, mas tô aqui, ó, relaxando, tomando uma cerveja, olhando pro horizonte e a cabeça vai viajando, né? Às vezes você tá pensando em nada, às vezes tá pensando em soluções para coisas e problemas que você está passando. Então, eu não me enquadro naquele que está procurando fazer a meditação, não estou, mas eu acredito realmente profundamente que esses momentos são momentos que nos levam a situações semelhantes àquelas que a gente realiza, né, quando está fazendo a meditação, né, que é liberar a mente, né, e acalmar, controlar a respiração, né, tudo isso com esses momentos, né, no seu caso mergulho no mar, no meu apreciar o sabor, né, e da coisa
também acho que tem efeitos parecidos, sabe? Não, sem dúvida. Eu já tive dessa coisa da cerveja, né? Depois eu evolui um pouco pro vinho, mas realmente eu tenho uma coisa mais da natureza, né? Eu acho que nessa hora, eu andar também na praia, para mim, o correr na praia, né? Então são todas coisas que, Uhum. de certa forma, não deixam de ser uma meditação, né? Você tá ali isolado com uma música e tal. Eu acho que são momentos super interessantes e para mim essa coisa do contato com a natureza, eu acho que dá esse... Você sai ali daquele dia a dia da coisa, né? E é engraçado que às vezes quando eu tenho que resolver um problema sério, eu também gosto de fazer isso, né? Então às vezes eu preciso resolver um problema sério e a melhor solução que eu tenho, eu vou caminhar pensando no problema, né? E é muito engraçado como, às vezes, você ficar em casa, na frente do computador, uma hora, eu não encontro a solução para aquele problema. Mas, assim, uma caminhada de uma hora, às vezes, né? Às vezes eu fico meio culpado, falo, poxa, mas a caminhada era aquele momento que eu tinha que estar relaxando, né? Mas eu vou usar a caminhada para resolver um problema. E, na verdade, às vezes eu uso a caminhada para relaxar e às vezes eu uso a caminhada para resolver um problema. Mas é impressionante como eu resolvo os problemas e chego em casa, né? E aí tem até uma sensação dupla que eu falo, bom, fiz um exercício físico, né? Então, por um lado, check, e resolvi o problema de trabalho, check, né? Então eu me sinto assim Duplo check. um super-homem quando eu consigo fazer isso, né? Muito bom. Mas de uma maneira geral, acho que é mais para relaxar mesmo. Legal. E teve algum momento que virou a chave na sua cabeça e você percebeu assim que era possível conquistar coisas, realizar as coisas por si, independentemente da visão de outras pessoas, né? A gente empreendedor tem um pouco disso, né? É aquela famosa frase, né? Não sabia que era impossível, né? E foi lá e fez, né? O que você pode falar aí sobre isso? Olha, acho que eu tenho alguns exemplos, né? Acho que todo empreendedor tem, né? Falando desse assunto e acho que para mim um momento sempre foi super importante, né? Quando eu tinha ali 22 anos, eu fiz um intercâmbio pela universidade do último ano da universidade. Então, eu fiz o último ano da universidade nos Estados Unidos, né? Mais precisamente na Universidade da Califórnia, em San Diego. Se você pegar qualquer ranking, né? Os Estados Unidos tem os rankings das universidades, tá? Ela fica ali 17ª melhor dos Estados Unidos. Se você botar um ranking mundial, ela vai ficar entre as 25 melhores do mundo. Então, era uma universidade top, né? Inclusive, até top, a galera lá só pensa em estudo, né? Eu adoro esporte, falei, cheguei lá achando que eu ia ver vários jogos de esporte na universidade, aquela coisa, né, que tem nos Estados Unidos, e eu cheguei lá e falaram, não, a gente é da segunda e da terceira divisão do esporte, porque a gente acredita que a universidade aqui é para estudo, não é para esporte. Eu falei, nossa, por que não me contaram isso antes, né? Então eu não tive muita sorte com a parte de esporte lá. Mas eu cheguei lá, né, brasileiro, e tinha uma coisa muito interessante lá, tinha o campus, né, então a gente morava dentro do campus, só que a gente morava num negócio chamado International House, que eram estudantes do mundo inteiro que estavam lá estudando. Então, basicamente, desse lugar tinha umas 300, 400 pessoas, e era alemão, japonês, inglês, brasileiro, argentino, italiano, gente do mundo inteiro, né? E nessa época, eu ainda me considerava super tímido, né? E foi muito engraçado, porque eu cheguei lá, né, com aquela síndrome de vira-lata brasileiro, então vamos lá, né, vou para uma universidade que é uma das 20 melhores do mundo, sei lá, o que vai ser, o que vai ser de mim, né? A nota nos Estados Unidos não é absoluta, né, não é de 0 a 10, ela é uma curva forçada, né? Então, os melhores alunos da turma tiram A, aí os tantos por cento melhores tiram A, depois tira B, depois tira C, depois tira D, né? Então, a sua nota depende de como vão as outras pessoas, né? Então, se você tá numa turma de todo mundo é muito bom, vai ser difícil você tirar A, né? E eu cheguei lá um pouco, né, meio, né, duvidoso. Então, e aconteceram várias coisas muito interessantes para mim lá. Acho que a primeira coisa, eu falei da conexão, né? Eu consegui me conectar com pessoas do mundo inteiro. E aí eu descobri que eu era tímido em português, mas em inglês eu não era tímido, né? E eu demorei anos para entender o porquê disso, mas é que o meu curso de inglês aqui, que eu fiz desde pequenininho, eu até coloco isso como um mad skill, era um curso que focava em repetição. Então você passava 1h30 repetindo, repetindo, repetindo coisas em inglês, né? Era um curso muito focado em conversação e não em escrita. E aquilo me desenvolveu uma desinibição, porque eu fazia aula com os adultos, na maioria das vezes, porque eu era bem avançado no curso, e eu tinha que ficar falando inglês na frente dos adultos, né? Então, de certa forma, foi me criando uma competência de falar em público em inglês que eu não conhecia, né? E como era sempre limitado ali dentro da sala, eu não conseguia perceber. Eu percebia nas viagens que eu fazia com meu pai e minha mãe ao exterior que eu realmente era bem desinibido, né? Então aquela era de comprar videogame, eu ia lá, conversava com o cara da loja, videogame, o novo que saiu, né? Mas eu nunca tinha feito essa ligação. Quando eu cheguei no intercâmbio, eu percebi que, de fato, eu me conectava muito fácil com as pessoas. E foi interessante porque eu voltei para o Brasil, né?
Até hoje minha mãe fala, meu filho, o que fizeram com você nos Estados Unidos? Porque eu mandei um filho e voltou outro. E eu voltei totalmente desinibido, eu consegui fazer aquilo sair do inglês e voltar para o português, né? Então essa foi uma coisa muito interessante. Mas voltando ao assunto da pergunta, teve 2 episódios ou 3 episódios que me marcaram muito, né? Lá, que foi o primeiro, quando o meu roommate era americano e fazia a mesma coisa que eu fazia, né? E a gente fez uma aula juntos, né? E aí tinha um trabalho para entregar de compiladores que eu vi que ele estava sofrendo para entregar, né? E eu falei, cara, você quer uma ajuda? Aí eu fui lá, mostrei, fiz o trabalho com ele. Ele falou, gente, eu tô assim impressionadíssimo. Eu nunca imaginei que podia ter uma pessoa tão inteligente no Brasil, né? Ele foi até sincero, de certa forma, né? Ele era super gente boa. Mas é a verdade, no final das contas. E aí foi a primeira vez que eu percebi. Ele era um estudante numa excelente universidade americana. E eu tava ali, né, explicando para ele e sabia fazer muito melhor do que ele sabia fazer, né? E começou a dar aquela coisa, poxa, os brasileiros aqui, né, a gente não é tão ruim. Aí teve um outro desafio que você tinha que fazer um robô, né, de inteligência artificial, era uma matéria de inteligência artificial, isso em 99, né? Você vê que a inteligência artificial já tá aí há algum tempo. Já tem tempo, é. E aí eu resolvi fazer um robô que achava bola na mesa de sinuca e encaçapava a bola, né? E cada um podia, no projeto livre, você tinha que apresentar. E os melhores projetos iam ganhar A, os outros 2 iam ganhar B, C, né? E foi muito interessante que eu passei semanas ali tentando fazer o robô encaçapar a bola e não é muito fácil, né? E no final o robô tava mais ou menos, mas eu falei, cara, é o que tem pra hoje, vambora, né? Eu achei que tava bom o programa, não tava entendendo porque não tava tão bom. Aí chegou no dia, né? Esse é um problema clássico de fazer um robô que acha as bolas na mesa, né? E encaçapa. E aí 3 grupos escolheram fazer esse robozinho, né? E aí eu fiquei pro último, né? Cheguei lá, eu era o único brasileiro da história, né? Aí o primeiro americano foi lá, botou o robô dele, não encaçapou bola. Aí o segundo americano foi lá, botou o robô dele, nada de encaçapar a bola. Aí tiveram outros projetos assim, nada muito. E aí eu era o último projeto, literalmente. E aí, no dia, eu tive a seguinte brilhante ideia de falar assim, vou comprar uma pilha nova, porque vai que acaba a pilha, né, do robô no meio da demonstração, não quero que isso aconteça. E comprei uma pilha nova. O que eu não tinha me atentado é que a pilha nova fazia com que o motor andasse mais rápido. Quando eu liguei o robozinho, ele já andou numa velocidade muito maior do que ele estava andando na semana toda. E eu fiquei desesperado, eu falei, meu Deus, não acredito que eu fiz essa burrice, né? Bom, para encurtar a história, o robô em 30 segundos achou uma bola e encaçapou. Todo mundo me olhou assim, né, como se eu fosse um alien. O robô deu meia volta, rodou de novo, achou uma segunda bola e encaçapou. Em 1 minuto tinha encaçapado 3 bolas. A turma inteira batendo palma, assim, né? Eu, tipo assim, Como assim? de onde veio esse alien, né? E foi interessante. E a terceira vez foi quando eu fui tentar fazer uma matéria, que era uma matéria daquela tópicos, que o professor tem que aprovar você, que era uma matéria do mestrado. E aí o professor, eu entrei na sala, eu tinha perdido a primeira semana de aula, porque eu não sabia que tinha matéria. Na segunda semana eu entrei e ele falou, olha, você não devia entrar aqui. Teve uma prova para selecionar quem podia entrar aqui. Aí eu falei, não, você me desculpa, eu não sabia, eu vim aqui, me matriculei, etc e tal. Aí ele, mas tô percebendo uma coisa no seu inglês, você não é americano, né? Eu falei, não, sou brasileiro. Ele falou, então senta aí, pode ficar à vontade. Brasileiro é muito bom em matemática, essa prova é só para quem é americano, que não entende matemática direito, né? E aí foi aquele clima, assim, na sala, né? Inclusive esse cara tem um teorema no nome dele, né? E eu era um cara importante, famoso, né? E aí aquilo tudo começou a juntar. Eu falei, gente, a gente no Brasil, a gente não sabe se valorizar, né? No fundo, a gente tem um potencial, né? E eu fui com outros 5 pessoas e aí descobri o seguinte, todos nós só tiramos A em todas as matérias. Todos os brasileiros. Todos os brasileiros, né? Tiraram A, na verdade, dos 6 brasileiros em 3 trimestres, em 5 matérias em média, acho que teve 2 Bs e o resto tudo A. E os europeus ficavam olhando pra gente, né? Que isso começou a ser falado lá, né? E eu acho que daí eu voltei com um sentimento do tipo, cara, a gente é muito bom no Brasil, apesar de todas as mazelas brasileiras, talvez sejam essas mazelas que faz a gente, né, ser um profissional diferenciado. E daí veio a minha vontade de empreender, né? E de querer ir lá e fazer. Então eu acho que a vida do empreendedor em vários momentos tem isso, né? Eu poderia citar episódios mais específicos, mas eu acho que esse momento mudou minha vida de mostrar o seguinte, cara, a gente aqui no Brasil tem uma capacidade ímpar de ir lá, fazer e realizar. E eu acho que o meu papel no mundo é ser um empreendedor para
ajudar o Brasil a resolver os seus problemas, ajudar o Brasil a superar, e eu acho que a gente não deve nada, né, com relação a outros países do mundo. Então, assim, de fato foi um ano que mudou a minha vida, né? E eu fico me perguntando muito, se eu não tivesse tido esse ano lá, se eu seria empreendedor hoje, né? Como é que eu seria na vida? Então, eu acho que foi uma coisa super importante. E, de certa forma, um outro mad skill, eu poder estar lá, né? Poder ter vivido isso, acho que fez muita diferença. Nossa, essa história é incrível, cara. Essa história é incrível. Realmente, o brasileiro tem uma síndrome de vira-lata ainda muito grande. Já foi pior no passado, né? Pelo menos eu percebo que no passado era pior. Mas em 99, quando você tava lá, nossa senhora. Em 99 eu acho que eu nem falava inglês ainda. Nossa, mas essa história foi realmente muito boa, cara. E de fato, agora, essa daí, os brasileiros são bons em matemática, por essa aí eu realmente não Isso esperava. ouvido de um cara que tem vários teoremas de otimização matemática no nome dele. No nome dele. Mas é porque ele tinha tido vários alunos de mestrado, né? Tinha muito mestrado, gente que fez mestrado. Ele falou, cara, os brasileiros são muito bons, né? Os brasileiros dão um show em matemática, né? Muito bom. E mudando aqui de assunto, os incomodados, eles devem realmente se mudar ou eles devem lutar por as mudanças, né? Até que ponto? Quer falar aí sobre isso? Assim, eu acho que isso muda muito com relação a teu momento de vida, né? Eu acho que quando a gente é jovem, a gente é super transformador e quer resolver todos os problemas do mundo, né? E eu acho que a gente tem que, na medida do possível, tentar transformar assim. Eu acho que a gente é fruto do meio que a gente vive e acho que é nossa obrigação tentar fazer daquilo seja melhor, né? Mas, obviamente, eu acho que tem questões que superpassam, são muito difíceis, né? Eu acho que tem certas questões, vou tentar resolver o problema da violência no Brasil. Difícil, né? Eu acho que eu, particularmente, tenho né, a minha irmã tomou a decisão de morar num outro país pela questão da violência, né? Então, eu acho que se realmente é uma coisa que você não consegue superar, talvez a melhor decisão seja, eventualmente, você se mudar, né? Acho que uma coisa que eu peso muito hoje em dia, né? A gente fica brincando, você vai ficando mais velho, é a famosa, você quer estar certo ou quer ser feliz, né? Em alguns momentos a gente, quando é jovem, a gente quer estar certo e quer fazer as coisas, né, se transformar tudo, e em alguns momentos você vai ficando mais velho e você vai realizando que, poxa, isso aqui não adianta eu brigar, né? Então eu vou ser feliz, vou relaxar um pouco nesse tema e vou aprender a viver eventualmente com essa situação. Então eu acho que não tem resposta certa, né? Eu acho que, na medida do possível, a gente tem que tentar transformar aquilo que é possível, mas existem coisas que eu acho que a gente simplesmente tem que aprender a levar, né, e relaxar um pouco. Porque eu acho que também, se você ficar, né, focado nesse tipo de coisa, você acaba ficando muito angustiado, muito amargurado, e tem tanta coisa difícil já na vida, né? Eu acho que tem que escolher as suas batalhas. Então, acho que foi uma coisa central, né? Principalmente você vai fazer até a sua vida em torno daquilo. Se não for, eu acho que você ou muda de ecossistema para um que não tem esse problema, ou você aprende a relaxar e viver com isso, ou toma as medidas cabíveis, né, que efetivamente são possíveis para fazer isso. Tem uma frase da Cristina Junqueira lá do Nubank que me marcou muito, assim, ela falando sobre, numa entrevista sobre carreira, ela falou algo mais ou menos assim, não foi exatamente isso, mas foi mais ou menos assim, eu não tenho tempo de esperar o mundo se tornar igual para minha carreira avançar, né, e ela é uma mulher que sempre foi super empreendedora, batalhadora, né, e tá onde tá, não é à toa, né, porque ela definitivamente não quis esperar o mundo mudar, o mundo se tornar igual e batalhou, mas é realmente uma questão complexa, né? E difícil. E algumas coisas podem realmente nos incomodar a ponto, você falou da sua irmã, não é isso? De você realmente, não, deixa eu me mudar porque não, isso aqui não vai ter solução. Eu conheço outras pessoas também que se mudaram do país por conta, ou do Rio de Janeiro especificamente, né? Por conta de violência, né? E realmente, né? Agora essa questão da mudança é sempre complicado, porque você vai achar outras coisas que não funcionam tão bem também, né, no outro lugar. Exatamente. Então é uma questão de equilíbrio, né? Você saber pesar o que é mais importante para você, né? Se você vai para um outro país, né? O Brasil não é o único país que tem mazelas, né? Existem mazelas em vários lugares do mundo, né? E a gente fica sempre achando, poxa, a carga tributária no Brasil é altíssima, ninguém faz imposto como o Brasil, e a verdade é que outros lugares têm outros problemas, né? Então, se você for empreendedor na Europa, você vai ter um problema com sindicatos possivelmente muito maior do que você tem no Brasil, né? Se você for para os Estados Unidos, você tem uma questão litigiosa, né, do direito, todo mundo processa todo mundo, né? Você escorregou na calçada de neve de alguém, não sei se você sabe, né? Você é responsável por limpar a sua calçada de neve. Se alguém escorregar na sua calçada, né? Você é responsável por aquela pessoa, né?
Agora eu fiz uma viagem, minha porta encostou de leve, né, na porta da pessoa. A pessoa já queria, né, fazer um litígio comigo, né, processar, botar seguradora. Gente, não tinha nada, né? Você vai aqui no shopping no Rio de Janeiro, as pessoas fazem coisas muito piores. Então, não estou dizendo se está certo ou está errado, né? Mas no fundo tem essas jabuticabas em vários lugares do mundo e a gente às vezes, né, fica com essa síndrome de vira-lata de achar que só tem aqui. A jabuticaba só tem no Só Brasil. tem no Brasil. Eu acho que tem jabuticaba em tudo que é lugar do mundo. Talvez o Brasil possa ter um pouquinho mais do que outros lugares, mas eu acho que eu, quando viajo para outros lugares, eu fico com esse olhar, assim, sempre, né, legal da viagem. Normalmente você vai para um lugar que você escolheu, tá, que você gosta, né? Mas eu fico tentando entender quais são as jabuticabas aqui. O que que me faria não morar aqui, né? E às vezes, quando você conversa com alguém local, na hora ele vai te falar, não, a sociedade aqui ainda é muito machista, muito paternalista, né? Então, assim, tem lugares que eu adoro e é interessante esse exercício de pegar um local e fazer a pergunta para ele, e você vai ver que todos os lugares do mundo têm suas questões, né? Tem suas questões e suas diferenças, assim, em nível muito, muito básico, né? Então, o mais que eu acho mais engraçado é que cada um dos países, né, acha que as suas leis são as certas, né? E só que todos os países são totalmente diferentes um dos outros, né? Então, você chega aqui no Brasil, por exemplo, maioridade para direção de veículo, né? 18 anos. Chega nos Estados Unidos é 15 ou 16? Não sei exatamente. 16. 16. Outros países são tem países com 21? Não sei. Talvez tenha países com 21. É que álcool tem alguns Álcool, Estados países com Unidos 21. 21. E aí você fala, pô, caraca, gente, assim, não existe consenso, né? E todo mundo acha que o seu jeito é o jeito certo. E eu falo assim, cara, olha pros vizinhos aí, cada um faz de um Eu jeito. participei de uma mesa redonda muito interessante. Quando eu fui à China, né, em 2016, fui com um conjunto de empreendedores, né, um dos meus investidores organizou um grupo, a gente foi para a China. E aí a gente fez uma mesa redonda, na verdade eu não estava na mesa redonda, eu estava na plateia, né? A plateia podia participar. E aí tinha 3 empreendedores chineses e 3 lá do nosso grupo, né? E aí surgiu o assunto da ditadura, né? Lá na China. Lá na China, né? Do tipo, se isso era um problema, como é que eles viam isso. E aí foi muito engraçado, e não tô eu aqui, gente, pelo amor de Deus, defendendo a ditadura, mas os chineses que estavam lá levavam aquilo de forma muito natural. Eles falaram, gente, é um sistema de governo que existe aqui, a gente está acostumado, a gente vive apesar disso. E aí eles fizeram a provocação. Aliás, by the way, nas empresas de vocês, é democrático o processo de eleição do CEO, dos diretores, né? Não, então por que no país tem que ser, né? Então, muito engraçado, porque, de novo, é aquilo que eu falei, possivelmente quem é muito contra isso já saiu da China, está morando nos Estados Unidos e tal. E quem ficou lá, no fundo, aprendeu a lidar com aquele modelo que funciona para eles lá na China, né? Mas é muito interessante você ver como é que a perspectiva muda muito, né, da pessoa que vive aquilo, né? Possivelmente, e uma coisa que é interessante, quem vai morar fora do Brasil, né? Quando volta ao Brasil, você deve ter visto isso com amigos, né? Eles têm uma dificuldade muito grande, né, de voltar ao Brasil. É muito dura essa, porque eles desacostumaram com esse conjunto de valores que a gente tem e eles passam a não achar um absurdo coisas que pra gente são coisas cotidianas e que passam desapercebidas, né? Então, acho que é muito isso, né? Acho que a vida não é feita de verdades absolutas, é feita de verdades relativas, né? E, e eu acho que não tem resposta certa para essas coisas, né? Acho que é questão de você entender aquilo que é valor para você e se adequar, achar aquele lugar que é o mais adequado para viver naquelas condições. E você se sente um saudosista? Em que momentos você eventualmente se sente saudosista? É engraçado essa coisa, né, do saudosista. A gente passa muito rápido dos 20 para os 40 anos, né? Parece que, né, a coisa vai assim e eu sempre ficava me perguntando, né? Você escuta lá, desde Elis Regina, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? Essa música tem quantos anos? Pois é, eu não sei, da década de 60, se eu não me engano. Eu não era nem nascido, né? E é engraçado, e acho que no meu caso teve, obviamente, um evento que contribui para isso, né? Que é ser pai, né? E eu sempre achei que eu não ia ser um saudosista, né? Sempre fui aquela pessoa roqueiro, gostava né, de rock, de show. Falei, eu vou estar fazendo isso até os 60, 70 anos, né? Mas, na verdade, ser saudosista é você ser diferente do status atual, né? Aliás, o rock já foi e voltou, né? Agora acho que está tendo um ressurgimento e tal. Então eu sou um saudosista da música, né? Às vezes eu escuto as músicas, eu acho que todo mundo né? O pessoal gosta da música da sua época, né? Eu acho que isso de uma maneira geral, acho que esse saudosismo todo mundo tem.
Mas falando especificamente de negócio, né? Eu acho que tem uma coisa que eu tenho saudade, sim, né? Eu acho que o mundo está indo num movimento muito correto de, né, olhar para as diferenças, olhar para discriminação de raça, gênero, né, qualquer tipo de diferença, de dar mais oportunidades para todo mundo no mercado de trabalho, que eu acho que é absolutamente perfeito e tem que acontecer, né? A gente tem muita preocupação lá na empresa, sempre teve, por exemplo, com lideranças femininas, né, distribuição entre gêneros. Então, são coisas que a gente acompanha e eu acho que o mundo evoluiu muito nesse sentido. Então, eu acho que isso é sensacional. Eu acho que só o que eu percebo em alguns momentos é uma consequência natural disso, um pouco a empresa um pouco mais travada, um pouco mais careta, né? Então, muitas coisas que eventualmente brincadeiras que se faziam no ambiente de trabalho, hoje, né, você tem que ficar o tempo todo tomando muito cuidado, né? E eu falei no começo do programa sobre a conexão, como para mim é importante essa coisa de se conectar com as pessoas, né? E ao se conectar, a gente brinca, a gente fala, né? Então eu acho que, de certa forma, eu percebo o clima hoje nas organizações menos leve do que ele era quando eu comecei a empreender, né? Então acho que a gente tinha uma leveza maior na empresa, que eventualmente pode ser que tivessem mais excesso também, então não vou dizer que não, né? Eu acho que a leveza, eventualmente a falta de preocupação com certos assuntos poderiam levar, né, a um ambiente talvez de um pouco menos cuidado, mas por outro lado eu vejo muitos excessos, né? Eu estava no final de semana agora conversando com uma pessoa que já tomou 2 chamadas na empresa, né? E ele me contou ali os motivos, né? São coisas que ele absolutamente não tinha a menor intenção de perder o respeito com alguém. Usou ali expressões que cotidianamente a gente sempre usou, né? E é difícil quando você cresceu usando certas expressões você parar de eventualmente usar, né? Mas é necessário. Mas de levar para um ponto até de, numa terceira, a pessoa ter que ser demitida e tal. Então, assim, eu acho que isso cria um clima, né? Que é um clima um pouco diferente daquele que eu, como empreendedor, gostaria, né? De uma empresa coesa, de uma empresa em torno do mesmo objetivo, né? Se você parar para pensar, a empresa é um ambiente social como uma família, né? E todo mundo que tem família sabe, em algum momento você falou uma coisa que você não deveria ter falado para alguém, depois você pede desculpa, eventualmente você se excedeu. E eu acho que isso faz parte de ambientes sociais, né? E eu acho que a gente está indo para uma coisa meio tolerância zero, né? E eu acho que talvez seja necessário, dado onde a gente estava no espectro, né? Talvez de 0 a 1 a gente estivesse no 0 e a gente nunca vai chegar no 1, mas para chegar no 0,6 a gente tem que dar, né? Criar políticas que tentem levar a gente para 1. Mas eu acho que talvez isso, no ambiente corporativo, eu sinto um pouco falta de uma leveza maior, né? As pessoas hoje se policiando demais, tomando cuidado, e eu acho que isso acaba afastando um pouco as pessoas e dificultando um pouco aquele clima de conexão que eu acho que é muito gostoso das startups, todo mundo sente que está no mesmo barco, lutando pela mesma coisa. Então, assim, eu acho que essa é uma coisa que a gente está no caminho certo, mas eu acho que a gente vai ter que fazer desvios de percurso ali, de acertar talvez a dose da coisa ao longo do tempo. Uhum, perfeito. Eu acho que eu me encaixo também nesse saudosismo. Em geral, eu não sou um saudosista, tá? Em geral, eu não sou. Eu, eu tendo a achar que o presente é maravilhoso, tem uma conexão muito forte com o presente. Mas eu tendo a concordar com essa sua visão aí sobre esse clima no ambiente corporativo, né? E a gente que vivencia isso no dia a dia, né? Conhece algumas histórias bem trágicas, né? De culturas corporativas que levaram algumas empresas à quase falência ou a problemas gravíssimos dentro da corporação por conta de coisas muito ativistas, mas sem necessariamente muita razão de ser, né? Então, complicado. É, Chegando aqui já no nosso final, livro, você costuma ler livro, né? Histórias inventadas ou histórias vividas? Fala aí um pouquinho sobre isso. Eu adoro ler livros, né? Eu falei mais cedo como eu comecei a comprar muitos livros, né? Gosto tanto de ler livros de negócio mesmo, né? Mesmo em férias, assim, eu sou capaz de ler um livro de negócio e para mim não tira essa essência das férias, né? Eu curto ler pra caramba, mas em particular eu aprendi que eu sou apaixonado por biografias, né? E eu acho que se aprende tanto com biografias, então já respondendo histórias vividas, né? Eu
Não que eu não goste, adoro histórias de ficção e tal, mas tem uma coisa por trás das histórias de vida, principalmente de grandes pessoas, né? E eu gosto muito de ler esportista e músico, né? Também leio, adoro também de businessman, né, e tal, mas, por exemplo, eu gostei muito do André Agassi, que é um tenista, né? O pai era lutador de boxe do Irã, e a história dele é uma história, assim, incrível tinha tudo para dar errado, morava em Las Vegas, porque o pai dele era pugilista, o pai dele botava substâncias para aumentar o potencial dopava o filho, né? Só que o irmão mais velho dele contou pra ele que o pai ia fazer isso, e aí como é que ele fugiu do doping? Ele jogou mal pra poder o pai nunca mais dar aquilo pra ele. Então, são histórias de vida muito, muito interessantes, assim, né? E eu sempre fico tentando fazer uma conexão com o negócio também. Então, por exemplo, eu adoro o Metallica, a banda, né? Então, a biografia deles, para mim, tem tanto de negócio no Metallica, tem tanta coisa do business, né? Porque eles deram certo, tantos movimentos interessantes de negócio por trás. Então, eu fico sempre tentando também fazer um pouco uma linha entre negócios, óbvio que eles não tinham essa consciência, né? Mas tem muitos conceitos empresariais, né? Ou que podem ser aplicados ao mundo empresarial em histórias de vida, né? E uma coisa que sempre me conecta muito com essas histórias são esses pequenos detalhes que fizeram a coisa dar certo, né? Mais recentemente, também sou um grande fã do YouTube, tô acabando de ler a biografia do Bono, né? E aquilo ali tinha tudo para dar errado, né? Eram 4 amigos de uma banda de escola da Irlanda, né? Qual outro irlandês que fez sucesso no mundo, né? Com todo respeito aos irlandeses, tem lá a cerveja e tal, mas era tudo para dar errado. E você lê a história, aí tinha mais chance de dar errado ainda. Quando você lê a história, você fala, gente, é um milagre, né, o que aconteceu ali, né? E eu acho que isso traz um elemento, eu não acredito tanto em sorte, né? Eu acredito em realização, eu falei da realização do empreendedor, mas não dá para negar, assim, como tem algumas coisas que acontecem ali na vida que são, né? Não sei se é um misto de sorte, a sorte acontece, na minha opinião, para quem trabalha muito, mas tem uns elementos ali inusitados em todas essas histórias que você fala, caramba, né? Poxa, precisou acontecer esse detalhe aqui para eles estarem aqui. E se não tivesse acontecido isso, onde eles estariam, né? Então eu adoro essas histórias de vida e principalmente de você entender sobre essas especificidades que fizeram as pessoas estar ali. E eu acho que tem muito, muito aprendizado, seja no caráter pessoal como no caráter de negócio também. Então, apesar de eu adorar ler livros de negócio, né, gosto muito de histórias também vividas e de personagens, assim, que não necessariamente são personagens empresariais. Esses detalhes são muito, muito interessantes, assim, né? Tenho certeza que na sua história, eu na minha história reconheço vários desses momentos de virada. Eu penso assim, cara, se isso aqui não tivesse acontecido, como seria a minha vida agora? Porque tudo depois desse ponto deu, na minha visão hoje, olhando em retrospecto, deu muito certo, né? E aí só que aí tem um outro ponto, né? Aí acontece de novo, né? E de uma outra forma. Tenho certeza que você deve identificar também na sua Inclusive, um dos trajetória. livros que eu adoro é o Tipping Point, do Malcolm Gladwell, né? Isso, Tipping Point. É um livro que, puxa, foi super importante na minha vida e ele fala sobre isso, né? O ponto da virada é que, às vezes, uma pequena decisão faz uma diferença, né, enorme na sua vida, né? Eu lembro do dia que, na minha primeira empresa, a gente estava muito feliz ali com o nosso crescimento de crescer 100% ao ano, há 7 anos, e um dia um professor da universidade chamou a gente, vocês querem vir tomar um café aqui na minha casa, né? E era um professor que a gente tinha muito apreço. Ele falou, vamos lá, né? O cara chamou para tomar um café. E ele falou, olha, tem uma outra empresa aqui que eu acho que vocês deviam fazer uma fusão com essa empresa, né? Aí eu falei, fusão? Você tá louco, né? Tô aqui super bem. Não, é com a fulano de tal. E já tinha ouvido falar, mas eu falei, gente, mas que loucura isso. Professor, todo respeito, a gente vai pensar na ideia. Não, mas pensa com carinho, né? A gente saiu de lá comentando assim, poxa, esse professor, né? Acho que já tá na hora dele se aposentar, né? O cara vinha aqui falar isso pra gente, né? De onde o cara tirou isso, né? E é engraçado, porque menos de um ano depois a gente fez a fusão, né? E acho que uma das marcas registradas, eu e o meu sócio, a gente já fez algumas fusões, a gente acredita demais nesse mecanismo, né? Então você vê, né? Precisou um professor em algum momento ir lá chamar para tomar um café. E se eu não pudesse o café naquele dia, se a gente tivesse ocupado, né? Possivelmente a minha primeira empresa, que a gente acabou vendendo, deu muito certo por causa dessa fusão. Eu estaria num lugar completamente diferente, né?
Então, é muito doido isso, né? Eu acho que esses pequenos momentos que acontecem, né? E você não sabe da onde vem, se são arquitetados ou se não são arquitetados, né? Mas eu gosto muito de olhar nas biografias esses momentos, assim, você fala, cara, qual era a probabilidade de ser um cara de números, né? Qual a probabilidade disso ter acontecido, né? Mas de fato aconteceu. Né? E é engraçado, né? Porque eu ouço, né, em todas as nossas histórias de empreendedores, né? Nenhum empreendedor diz, planejei que daqui a 10 anos eu estaria num determinado ponto, né? E cheguei lá, né, de forma linear. Normalmente você está num lugar completamente diferente de qualquer coisa que você tinha imaginado, né? E no meio desse caminho, nada daquilo que você falou se concretizou, assim, nem de perto daquilo que você eventualmente cogitou imaginar, né? Isso é muito doido. Exato. E você muitas vezes não imagina onde você vai chegar mesmo, né? Você começa ali pequenininho. Uma coisa que mudou pra mim foi um dia que, né, depois dessa fusão, a gente tinha um stand na maior feira do mercado, né? E aí eu tava atendendo, eu gostava de atender cliente na feira, né? Mesmo sendo um dos founders e tal, porque eu acho que esse lidar com o público ali é muito interessante. E aí vem um analista de uma empresa, que é uma empresa média, né? Relativamente média para grande aqui no Brasil. E ele virou para mim e falou assim: Não, muito legal o que vocês estão fazendo e tal. O meu sonho, eu tô aqui, assim, eu não tenho verba para contratar vocês hoje. Eu tô aqui porque meu sonho é um dia poder contratar a empresa de vocês. Quando ele falou isso, eu fiquei assim, meio em estado de choque, né? Você nunca imagina quando você começa com um negócio que você vai ouvir uma coisa dessa, né? E de fato, naquele momento, a gente era a empresa número 1 do nosso mercado, né? E todo mundo queria fazer com a gente, né? Mas você não percebe isso no dia a dia, né? Quando alguém chega para você e fala, não, eu tô aqui pensando no futuro, porque um dia eu quero poder contratar a empresa de vocês. Eu falei, bom, ainda fizemos um belo trabalho de marketing, né? Pra gente conseguir passar. Mas eu continuava sendo o mesmo Cristiano ali, eu tinha uns 30 e poucos anos, né? Trabalhando da mesma forma, e um dia de cada vez. Então é muito engraçado como essas coisas elas vão acontecendo, né? E você, quando você percebe, né? Você tá num outro patamar. Aí, de novo, você só queria era transformar alguma coisa do mundo que você achava que não estava legal, trabalhar bastante, se conectar com seus colegas, se desenvolver profissionalmente. E 10 anos depois você está num outro ponto completamente diferente. Coisas aconteceram, né? Exatamente. Muito bom. E questão potencialmente canceladora. Você tem alguma opinião potencialmente canceladora, Cristiano? Eu sei que esse é um assunto super delicado hoje em dia, mas temos todo o tempo do mundo para você não só expor a sua opinião potencialmente canceladora, mas explicar do porquê que você chega nessas suas conclusões. Bom, acho que o potenciamento cancelador, né, deveria ser algo que é inusitado e foge ao senso comum, né? Eu tenho uma coisa que eu acredito muito e falo isso pro meu time, que eu acho que talvez se encaixe aí dentro desse conceito do potencialmente canceladora, né? A gente vive num mundo hoje que preconiza muito essa coisa do equilíbrio pessoal e profissional, né? Acho que principalmente as novas gerações, talvez mais do que a geração que eu venho. E, obviamente, essa é uma preocupação, né? Eu tenho essa preocupação comigo mesmo hoje, né? De saúde e de equilibrar mais a vida. Mas eu realmente acho ali que entre os 20, 30, 35, né? A gente vive um momento muito mágico da nossa vida em termos de capacidade e energia produtiva, né? Se você olhar, né, eu que adoro rock, normalmente os melhores discos das grandes bandas foram feitos ali entre 20 e 30 anos, né? Se você olhar vários grandes teoremas de física e matemática, foram feitos ali quando eles estavam entre 20 e 30 anos, né? Então eu acho que essa é uma fase que você tem que se catapultar profissionalmente nesse período. Obviamente, para quem tem esse desejo, né? Mas é que eu acho que ainda é a maioria das pessoas, né? Quer ser alguém na vida, quer ter uma profissão legal. E eu falo, né? Aí vem a minha opinião potencialmente canceladora. Eu falo, gente, entre 20, 30, 35 anos é a fase que você tem que se matar de trabalhar. Né? Você tem que trabalhar como se não tivesse amanhã, né? Óbvio que eu não tô falando que você não vai pra festa, não vai pra praia no sábado e domingo, mas você querer ali entre 20 e 30 anos ficar um baita equilíbrio de vida trabalhando apenas as 8 horas regulamentares, eu acho que você está perdendo, né, um momento de liquidez
até de energia mesmo, porque você não vai conseguir fazer isso com 37, com 40, né? A idade vai chegando, você vai tendo menos energia, você vai se ancorando mais na sua experiência, na sua bagagem. Então, eu realmente acho que ali entre 20, 30, 35 anos, eu acho que você tem que dar tudo o seu, né? E o dar tudo o seu passa por um certo desequilíbrio, sim. Eu acho que é saudável um eventual desequilíbrio, né? Onde você vai trabalhar mais do que você vai aproveitar a vida, eventualmente, entre 20 e 35 anos. Que não quer dizer que você não vai aproveitar a vida. Eu acho que, né, tô falando ali, eu não sou daquele que acha que tem que trabalhar sábado, domingo, não. Acho que sábado, domingo também, na medida do possível, tem que ser sagrado, mas é aquela coisa, durante a semana ali, você tá dando gás, né? A pessoa virar alguma coisa para entregar alguma coisa, né? Agora, eu acho que isso tem que vir de dentro, né? Eu jamais pedi na minha vida para um colaborador trabalhar mais horas ou virar uma noite. Jamais. Isso para mim é uma coisa assim que eu me sinto ultrajado. Então, eu nunca cheguei e falei, ó, pô, Silvestre, cara, na boa, hoje não dá pra você dormir cedo, cara. Vai dormir 2 da manhã, mas me entrega isso. Nunca fiz, né? Mas vários momentos pessoas fizeram isso sem eu precisar pedir, né? E eu acho que isso é uma coisa de pessoa para pessoa. Tem gente que quer fazer, tem gente que não quer fazer. Obviamente, a gente, como gestor, como líder, a gente vai estar sempre avaliando, mesmo que você não peça, né? Uma vez uma pessoa veio reclamar comigo, falou, mas você nunca me pediu para fazer, mas eu tô vendo que a fulana que tá fazendo tá tendo prioridade. Eu falei, não, mas olha só, igualdade de competições, eu não pedi para ninguém. Se tem alguém pedindo passagem, fazendo mais, correndo atrás, naturalmente aquela pessoa ela vai ter um diferencial na hora de ser avaliada, na hora de ser avaliada para promoções, etc e tal. Então eu acho que para essa geração jovem que chega aí, né, querendo total equilíbrio de vida, etc e tal, eu acho que a vida tem seus momentos, né? Então tem um momento de estudar, tem um momento de trabalhar, um momento de ter família. Óbvio que esses momentos são intercambiáveis, naturalmente, mas eu acho que ali realmente, quando você sai da faculdade, você tem que dar um gás extra, é o momento de você realmente entender o que você quer ser da vida profissional. De novo, estou falando aqui do profissional, mas eu acho que vale, se você quer ser um músico, eu acho que é a hora que você tem que tocar mais vezes, né, em lugares diferentes. Se você vai para o teatro, eu acho que realmente é um momento que você tem que se dedicar para a vida profissional. E eu vejo que hoje isso é um pouco dogmático, né? Começam a ter pessoas que, não, peraí, que é isso, né? Pô, tô aqui, eu tenho que ter meus momentos, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. E a vida só tem 24 horas, você tem que fazer escolhas, né? Então, acho que. E é esse momento de potência, de fato, né? Você falou de trabalhar sábado e domingo, eu trabalhei vários sábados e domingos na época dos meus 20 e poucos anos. Assim, inúmeras, incontáveis, não sei nem contar quantas vezes eu tive que trabalhar sábado e domingo eu tive épocas de ter 2 empregos, né? Num outro momento de vida, então não tinha trabalho remoto necessariamente, não trabalhava, imagina, eu trabalhava em 2 empregos sem trabalho remoto. Então, meus 20 e poucos anos para mim, especialmente, foi uma época realmente de muito trabalho, onde eu tinha potência para fazer esse esforço. Foi quando eu comecei a empreender também, já para o meu final dos 20 anos, quase nos 30, mas foi ainda nos 20 anos que eu tive a potência de empreender. Se fosse hoje, eu olho já com uns 40 e falo, pô, será que eu faria isso começando agora? Não tenho certeza. Tem muita gente que fez, né? O cara do McDonald's, inclusive, virou o McDonald's depois de 50 e tantos anos de idade. Tem os casos aí, mas não sei se eles são a maioria. Inclusive, essa é uma discussão super interessante que eu tenho com o meu sócio, né? A gente se pergunta assim, eu comecei a empreender com 23, 22, 23, né? Se a gente faria isso de novo hoje, né? E ele diz que não faria, e eu acho que eu faria, né? E no fundo, eu acho que o argumento dele é que o mundo hoje é muito mais competitivo do que era na nossa época e talvez seja mais difícil empreender jovem. Mas, por outro lado, né, tem essa coisa da energia do jovem, de você, né, don't take no for an answer, você vai e faz, né? Que eu acho que à medida que você vai ficando mais velho, você sabe mais os atalhos, mas você fica, né, um pouco mais comedido e tal. Então, acho que não tem caminho certo e errado, né? Mas eu realmente. E que as pessoas não nos entendam mal, não é só a questão de trabalhar mais, é a questão de aprender mais. Você está aprendendo o tempo todo, né? Você está fazendo conexões, suas sinapses estão ali, né, sendo geradas. Então, eu acho que é uma fase realmente muito fértil. E não tem que ser na empresa, pode ser, né, pode ser como trabalhador, mas eu realmente acho que é a hora de você se entregar para o trabalho. Essa é a década da entrega para o trabalho. E aí pode ser o 31, 32, 34, aí vai variar de pessoa para pessoa. Eu, particularmente, hoje não consigo trabalhar o número de horas, né, que eu trabalhei quando eu tinha de 20 a 30 anos. O que não quer dizer que você não entrega a mesma coisa ou até mais, mas, de novo, são vetores diferentes. O que eu falo é o seguinte, é muito difícil você encontrar uma pessoa que teve um baita sucesso profissional, se você almeja isso,
que não tenha trabalhado muito entre 20 e 30 anos, né? Aham, exato, é. Você já deu algumas dicas de livros aí, se você quiser falar, comentar sobre outros, ou filmes e séries aí que também foram impactantes aí na sua vida e por que que eles foram? O livro é engraçado, tem livros que, à medida que vai mudando a tua vida, vão tendo livros diferentes, né? Tem um livro que eu acho muito, muito legal, que é o Made to Stick, né? Acho que é Ideias que Colam, se eu não me engano o nome dele em português. E é um livro que, acho que para mim, talvez a principal competência de um empreendedor, a principal é muito forte, mas uma das três ali é o storytelling, a capacidade de você vender ideias, seja para as pessoas que trabalham com você, seja para investidores, se você quiser captar dinheiro, seja para os seus clientes, se você quiser, né, que você vai necessitar ter cliente. E esse livro é um livro que basicamente fala como você fazer comunicações bem feitas, né? E é um livro muito factual, baseado em dados, cria um framework. Então é um livro que eu gosto muito, muito mesmo, né? Na verdade, são dois irmãos que eles fizeram alguns livros. Eles fizeram um sobre gestão da mudança também, que é muito legal, que é o Switch, e um sobre processo de decisão. Então, mas em particular eu gosto muito desse livro, do Ideias que Colam, né? Um outro livro que me vem à cabeça, ele tá um pouquinho escondido hoje em dia nas listas dos melhores, né? Que é o Geoffrey Moore, Crossing the Chasm, né? Que é Cruzando o Abismo. Então, como é que você introduz um novo produto no mercado e todos os problemas que vão surgir, como é que você lida com esse. Então, é um outro livro que eu acho muito legal. E eu sou um grande fã dos livros do Jim Collins, né? O Good to Great, que é, é muito legal. Ele tem vários, né? Tem o primeiro, Feitas para Durar, que são as empresas, né? Mas eu, em particular, gosto muito do, do, do Good to Great, que ele analisa as empresas, né? Tem muitas empresas que são boas, mas tem as empresas que são excepcionais, né? Uhum. E o que é realmente a diferença das empresas boas para as excepcionais, né? E tem alguns insights muito legais ali, eu acho, para todo mundo que quer empreender ou quer fazer alguma coisa bem feita. Gosto muito. Muito bom. Ótimas dicas. Já li alguns deles, não todos, mas já já tô anotando. E aí, seu momento jabá, conta aí um pouco sobre a BIS, sobre a OpenCore. Bom, a gente, né, na OpenCore, que a OpenCore, na verdade, é uma grande holding, que é a fusão de três grandes empresas fintechs de crédito no Brasil, né? O Brasil tem um problema de crédito muito grande, tem muita gente ainda e não acessa crédito, ou acessa crédito a preços muito exorbitantes. E a gente criou empresas diferentes, por caminhos diferentes, para tentar resolver esse problema do crédito digital e principalmente o crédito sem garantia. A maioria dos brasileiros não tem uma garantia para dar para pegar um crédito, né? Então, no caso da Biz, a gente começou olhando para pequenas e médias empresas. A gente tem a marca Geru e a marca Rebel, que eram duas marcas focadas no consumidor final mesmo, né? Pessoas físicas que querem pegar um crédito. Então, hoje a gente, debaixo dessa bandeira da OpenCore, né? A OpenCore é uma holding que tem todas essas marcas, né? E a gente, no fundo, tem produtos de crédito para qualquer brasileiro, seja você uma empresa, seja você, né, uma pessoa física, tanto produtos de longo prazo, quer pegar um capital de giro para sua empresa de 24, 36 meses, a gente tem, você quer pegar um crédito pessoal para fazer uma cirurgia, para pagar um curso, né, a gente tem, ou para consumo, né, você quer financiar um consumo, né, o famoso Buy Now, Pay Later, né, que é uma espécie de um crediário digital, ou pagar um Pix parcelado, né? Então a gente, no fundo, também financia em lojas, né? Você chega na loja, você pode pagar com o nosso produto e você financia aí. Aí eu falo, mas não tem o cartão de crédito que faz isso? Mas muitos brasileiros ou não tem cartão de crédito, até hoje mais tem, mas está com o seu limite estourado, né? Se você divide no cartão de crédito, você trava o seu limite, você não pode fazer várias compras, né? Então é fundamental para a população que tem menos receita, menos grana, de poder ter outras formas de financiar o seu consumo, né? Então a gente também provê uma opção. Além de a gente ter uma conta virtual também para empreendedores. Então a gente tem um ecossistema de soluções financeiras aí. E hoje a gente é a maior fintech de crédito do Brasil, né? Desse crédito que, digamos assim, sem garantia, né? Onde você chega lá e pega o crédito. E estamos fazendo um trabalho muito legal, né? O crédito é um baita impulsionador da economia. A gente estava falando aqui como fazer o Brasil funcionar. A gente não tem dúvida que o crédito é um grande vetor dessa transformação e a gente está lá fazendo isso, né? Hoje eu cuido de toda a parte de crédito e cobrança, então sou o Chief Risk Officer, né? Que é o nome bonito aí para esse cargo e estamos super animados aí. Boa, excelente.
E a Impulso, né, é uma people tech especializada no aumento da capacidade e produtividade de empresas tech. A gente tem o livro Sentir e Responder, que sinceramente é o livro que todo gestor deveria ter lido antes da pandemia começar. A gente está com a informação aqui na tela. Caso vocês tenham interesse, esse livro é sensacional também, é a minha recomendação de livro. Cris, muito obrigado pela participação, dicas valiosíssimas compartilhadas. Espero até que a gente possa gravar mais uma próxima edição, porque ainda tem aqui muito assunto para Muita falar. coisa. Obrigado pelo convite e parabéns aí pela iniciativa. Eu acho muito legal a gente ter a oportunidade de falar sobre coisas que fogem ali, né, aquela coisa mais técnica, né, e vão na dimensão humana. Acho que ser empreendedor, acima de tudo, é trabalhar com pessoas, trabalhar com esse lado humano, e eu acho que isso é fundamental para que a gente faça empresas mais duradouras e que efetivamente façam o Brasil aí decolar e atingir todo o seu potencial. Então foi um prazer. Obrigado. Boa.